Graça e paz, um dia abençoado a todos vocês. Hoje aqui no nosso D40 eu quero falar sobre equilibrando sua vida. O primeiro versículo que eu quero usar nessa manhã se encontra lá em Efésios 5,15, diz assim: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Na realidade, Deus nos chama a atenção aqui que não devemos viver de qualquer maneira, como loucos. Nós conhecemos o verdadeiro sentido da vida, nós temos um propósito em nossas vidas, que é o adorar, que é o seguir, que é o glorificar. Então Deus deixa aqui bem claro que nós devemos andar como aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem a Cristo. 2 Pedro 3,17 diz assim: não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Essa palavra aqui de 2 Pedro, ela vem deixar claro que não existe uma desculpa. Nós não devemos permitir que os maus comportamentos, que os maus testemunhos de alguns nos corrompam, tirem de nós o nosso equilíbrio, que tirem de nós a nossa essência em Deus. Muitas pessoas têm usado como desculpas, porque alguém fez algo. Ei, comece a olhar para você. Naquele grande dia, cada um vai prestar conta de si mesmo. Então, você precisa ter equilíbrio, você precisa viver o fruto do Espírito. A palavra diz que bem-aventurado os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Sobreviverão a todas as etapas da vida. Aquele que tem equilíbrio, aquele que vive em harmonia, vai passar pelas lutas, mas também vai passar pelos momentos alegres, mas em tudo vai ter sobriedade, o Senhor vai ser com ele, não vai permitir que os sentimentos humanos normais ou naturais tomem conta de si, porque quem nos governa não é a nossa carne, quem nos governa não é as nossas emoções, quem nos governa é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós precisamos entender sobre as áreas da nossa vida e esse equilíbrio. Eu queria usar um esporte chamado pentatlo. Talvez você já tenha visto, já tenha assistido. Ele é formado por 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. Sabe qual é o grande segredo desse esporte? É que você precisa ser bom em todos eles, você precisa ter um equilíbrio. Se você quiser vencer, não adianta você ser somente bom na corrida ou na natação. Você precisa ter um equilíbrio, precisa ser bom em todas as áreas. E olha, precisa ser bom em todas e excelente pelo menos em 3, se você espera ser vencedor. Então, na sua vida, na nossa vida, também existe um pentatlo, que precisa estar em equilíbrio, que são as fases, que são as características, que é a nossa forma de viver, qual o nosso sentido de vida, qual é a nossa essência. O primeiro deles, que você conhece bem, é: ame a Deus de todo o seu coração. Esse é o propósito das nossas vidas. Nós fomos criados para o adorar, para o servir, para o bem dizer, para cumprir aquilo que Ele estabeleceu em nós. Então, a primeira fase é: ame a Deus de todo o seu coração. Você precisa ter equilíbrio, mas não basta somente você amar a Deus. O segundo é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você precisa aprender a servir. Não adianta somente amar a Deus e não servir ao próximo, e não ser o exemplo na vida dos irmãos. Eles precisam ver Cristo em nós, eles precisam ver Cristo em você. O terceiro: vá e faça discípulo. Essa é a nossa missão.
Precisamos compartilhar. Vá e faça discípulos. Essa é a terceira. Essa é a nossa missão. É compartilhar a mensagem de Deus. É espalhar o amor de Cristo, o Evangelho, falando desse amor a todas as pessoas. O quarto é batiza-os. Batizar é falar de unidade, é falar de comunhão, é falar de família. Quando a pessoa vai passar pelas águas, ela está declarando que ela morreu e ela está renascendo em Cristo, numa família nova, em um lugar de comunhão, de harmonia. E o quinto é ensina-lhes todas as coisas. Você precisa ensinar a elas a ser imitadores de Cristo. Existe algo que o apóstolo Paulo declarou que eu acho que resume essa quinta, que é: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E assim como no Pentateuco, não adianta você ser bom somente em um desses quesitos, somente em uma área. Não adianta somente você dizer, eu amo a Deus e não amar ao próximo. Não adianta você amar a Deus, amar ao próximo e não fazer discípulos. E assim sucessivamente. Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa ser bom em todas as áreas. Deus quer de nós um compromisso sério com o grande mandamento. Qual é o grande mandamento de Deus? É ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele continua que nós devemos também ter um sério compromisso com a grande comissão. Pastor, qual é essa grande comissão? É a instrução que Jesus deixou, as últimas instruções de Jesus. Pregar o evangelho ao mundo todo, fazendo discípulos. Até quando? Até que ele venha nos buscar. Alguns exemplos eu quero deixar no seu coração de como guardar os ensinamentos, aquilo que você tem aprendido nesse tempo. E o primeiro é: converse sobre os assuntos com um companheiro, com um amigo, ou até mesmo com um grupo de pessoas. Porque quando você conversa sobre isso, você começa a guardar na sua mente. Quando você começa a repetir isso com as pessoas, isso começa a se tornar real, a impregnar na sua alma, na sua vida. O segundo é: faça um autoexame esporádico, um autoexame espiritual esporadicamente. Esporadicamente, ou seja, de tempo em tempo, comece a analisar a sua vida, provar a sua vida pela palavra, pelos ensinamentos, para saber como você está, se você não anda se desviando desse caminho, que é ser servo do Deus Altíssimo. Terceiro, é de tempos em tempos, registre o seu progresso. Sabe, aquelas áreas que você tem mais dificuldade, estabeleça, reconheça essas áreas e aí deixe registrado em algum lugar para que quando você venha olhar esses registros e tenha uma outra dificuldade, você entenda, traga à sua memória, eu já tive dificuldade nessa área, mas Deus foi comigo. E hoje eu superei, então também vou vencer essa. Afinal, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A quarta é: transmita a outros o seu conhecimento. Você deve às futuras gerações o relato de como Deus te ajudou a cumprir o seu propósito. Durante esse tempo, nós temos aprendido a cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Imagine, você não tem esse direito de guardar somente para você. Você precisa abrir a toda essa geração que está chegando após você a experiência de como Deus tem te ensinado a cumprir o propósito nele. Que Deus te abençoe. Fique em paz.